Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, Pro. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Pro. Tudo bom? Boa noite. Eu e os seus alunos mirins estamos a postos. Boa noite, Pro. Tudo bem? Tudo bem, e você? Aquele trabalho que você passou, olha, já começa com as perguntas logo de início. Diga. O de habilidade. E o da matéria de amanhã de farmacologia? Não vai ter nada não, né? Porque eu perdi todos os meus contatos e fiquei boiando na maionese com isso. Vai não. Lembra aquilo que vocês fizeram no laboratório? Sim. Pois vocês vão ganhar pontos com aquilo. Oh! Professor, você é 10. Então, por isso que eu não passei atividade, porque a gente falou um pouco, fizemos uma experiência e em seguida a gente fizemos aquela atividade lá com aquelas drogas que eu distribuí para... Nossa, que fica estranho falar isso, né? Aquelas drogas que eu distribuí para vocês. Eu não quero não. Vai ficar meio sinistro, né? Isso daí. Ficou sinistro. Pior que já tá gravado, já era. Não, na verdade, aquelas medicações que eu entreguei para vocês, aí a gente fez uma atividade para falar da farmacodinâmica e a farmacocinética delas. Então, para a galera de amanhã, vai ser isso. Beleza? Beleza, então. Vamos. Comente sobre a nossa maravilhosa B2. Bem, hoje teremos um encontro breve, né? Acredito que vocês já saibam, as avaliações elas começam no dia 27, né? Elas foram, em resumo, antecipadas. Então, a partir do dia 27, pelo AVA, a partir do dia 27 de novembro, às 22 horas, essas avaliações elas estarão disponíveis pelo AVA. E elas se encerram lá no dia 3, às 22 horas. Certo? Então, esse basicamente é o primeiro recado que eu preciso dar para vocês. Então, a partir do dia 27 às 22, até o dia 3, às 22 horas, essas avaliações estarão abertas para vocês realizarem. Lá na hora que elas vão estar, o link de acesso das provas, elas estarão no encontro 1 de vocês. Encontro 1 lá do AVA. Vai estar link para B2. Vai estar descrito dessa forma. Ok? Eu recomendo que vocês façam essa prova com calma. Assim que vocês iniciam a prova, já começa a contar o tempo lá, né? Então, é importante que vocês façam com calma, com tranquilidade. Podem fazer no final de semana também, porque vai cair tem um final de semana. Do jeito que vocês preferirem. Só não deixem para a última hora, para não ter correr o risco de repente colapsar o sistema, dar aquela travada, aquela bugada e aí bater aquele leve desespero. Então, não se esqueçam, a partir do dia 27, a partir das 22 horas, as avaliações estarão abertas, para habilidades, inclusive, né? Para habilidades, né? Aqui tem o pessoal que faz farmacologia, habilidades, farmacologia, e as demais disciplinas, ok? Então, a ideia hoje é a gente falar rapidamente para revisar, não, é só discutir algumas questões, basicamente um resumo, um roteiro de estudos que eu vou propor, né, para que vocês foquem mais nesses temas e aí possam, e dessa forma possam estudar de forma mais confortável, mais tranquilo, tá bom? Então, a princípio é isso. E eu queria também comentar um pouquinho sobre a atividade de hoje. Eu vou trazer aqui alguns exemplos do que a gente precisa estudar. Eu coloquei isso em cima de uma apresentação, vocês vão dar uma olhada aqui e só reforçar alguns temas. Você ia falar alguma coisa, Joelisa? Que nem, por exemplo, hoje, será a sessão 3 ou 4 ou será as 4 para a prova da B2? Vocês são 3 e 4. Beleza. Beleza? Então, o 1 e 2 basicamente caíram para B1, 3 e 4 basicamente para B2. Certo?
Tranquilíssimo. Acredito que não seja um problema, porque os temas foram assim, não relativamente complexos, mas é importante a gente reforçar a leitura. Como eu sempre falo, as apresentações são um resumo do livro. Então, é um bom roteiro de estudo, as apresentações, a que vocês recebem aí pelo WhatsApp, né, que a gente compartilha. Elas são um bom roteiro de estudo. Complementem esse estudo fazendo a leitura do livro. Podem trabalhar em cima da unidade 3 e 4, porque basicamente a avaliação está ali. Né? Deem uma olhada nas questões que estão no final, tentem respondê-las, porque contribui bastante, certo? A gente, de certa forma, correu com algumas coisas da disciplina, porque eu queria muito abordar diagnóstico de enfermagem e raciocínio clínico para vocês. Eu acho extremamente importante, seja o pessoal do terceiro, seja o pessoal do quarto, seja para o pessoal de qualquer semestre do curso de enfermagem. Eu acho sempre muito, muito importante trabalharmos com a temática do raciocínio clínico. E aí, vou reforçar para vocês, o raciocínio clínico, essas questões mais específicas do raciocínio clínico e diagnóstico de enfermagem, elas não vão vir para avaliação, certo? Só acho que é extremamente importante que vocês possam ir para o semestre seguinte com uma noção razoável, uma noção do diagnóstico de enfermagem, né, um pouquinho sobre raciocínio clínico, como isso é importante para o enfermeiro, né, e como é bacana trabalhar com amadurecer e trabalhar muito essa questão do raciocínio, que é a soma de vários saberes. Então, eu sempre reforço isso, para que fique basicamente selado na memória de vocês, que é extremamente importante, que vocês vão utilizar para o resto da carreira profissional. Então, trabalhem sempre preenchendo as lacunas, né? As lacunas ou seja, onde você tem menos propriedade, né? E tentem fazer uma imersão sempre nisso. É óbvio, ninguém consegue saber tudo, ninguém é safo em tudo, expert em tudo, né? Mas ter uma boa base disso é extremamente importante. Para que isso aconteça, é isso. A gente tem que fazer uma imersão em livros e artigos, né? E nessa era digital, hoje a gente consegue fazer muita coisa pelo smartphone, pelo celular, né? E às vezes a gente está se adaptando, não deixa de. É importante comentar que a gente ainda se adapta a esse processo todo, né? A essa nova metodologia, esse novo formato, né? E que infelizmente, eu olhando o cenário, eu estou extremamente preocupado, né? Extremamente preocupado. Os números de casos estão voltando a subir. Eu não sei como que vai ser isso, gente. Espero muito de verdade que fique tudo bem até o início de 2021. Bem, então, enfatizo, essa questão do raciocínio clínico é muito importante, vocês precisam demais valorizar essa questão. Essa questão, o outro ponto, diagnóstico de enfermagem, também, de fato, é o que os diferencia dos demais profissionais, é inclusive o que compõe, o que estrutura a autonomia do enfermeiro na tua prática, na tua atuação, seja na clínica, seja no hospital, seja na unidade básica, seja na urgência e emergência, seja em locais, em espaços de gestão, porque é uma coisa muito nata do enfermeiro, aliás, uma coisa que o enfermeiro trabalha direta e indiretamente no percurso profissional, é essa maturidade voltada para a gestão. Aliás, perdão, esse viés, essa questão, esse traço voltado para a gestão que vai ganhando corpo no decorrer da carreira do profissional. Então, tanto que é muito comum que vocês encontrem sempre enfermeiros em espaços de gestão, de micro e de macro gestão, e isso é uma coisa extremamente importante. Façam sempre uma reflexão sobre isso, tá? E tentem aprimorar ou tentem fazer uma imersão naqueles pontos que vocês consideram mais frágeis. Às vezes a gente não tem tanta afinidade com um determinado tema, né? Então, eu tiro por mim,
Eu relutava em. Hoje eu faria diferente, né? Mas é isso. Quando a gente é mais novo, a gente, sei lá, às vezes a gente resiste a algumas coisas, a gente às vezes é cabeça dura. Eu tinha uma resistência muito grande para a área de saúde da mulher, né? E obstetrícia e tudo mais. E aí, para que eu pudesse suprir essa necessidade, eu consegui, claro, teve um processo para trainee na época e eu acabei indo para uma maternidade pública e aí eu passei 6 meses lá. Então isso me ajudou bastante mesmo. Então era uma área que eu considerava, além de não ter uma afinidade, era uma afinidade por desconhecer, inclusive, né? Por desconhecer a área, então você resiste em querer saber algo sobre, né? Então quando eu fui fazer essa basicamente imersão, uma imersão de 6 meses com plantões de 12 horas, então no final desse período, eu tinha uma outra cabeça, pensava totalmente diferente, valorizava muito mais a especialidade, essa área onde a enfermagem é extremamente importante. Eu digo isso porque é muito comum, né, no acadêmico, né, já ter uma ideia, pelo menos isso na maioria, e eu acho que isso não é legal, né, é uma maioria da ideia do que quer fazer no final da graduação. Eu quero trabalhar no TI, quero ser enfermeiro intensivista, quero ser enfermeiro obstetra, quero ser enfermeiro da neonatologia, quero ser enfermeiro da cardiologia, do centro cirúrgico, do pronto-socorro, né? E aí acaba não aproveitando outros saberes que o curso, que de repente o curso oportuniza, que o curso oferece durante esse trajeto, esse percurso. E aí isso é muito ruim, que em algum momento isso vai ser cobrado da gente. Então, por isso que eu falo, tentem valorizar na medida do possível todos esses pontos, esses saberes, né? Como disse, a gente não consegue ficar sabendo tudo, mas tem uma base sobre, nos fortalece muito, solidifica, inclusive, o nosso ser enfermeiro, e aí isso acaba sendo muito importante para a carreira. Então, estou falando um pouco disso porque vocês vão entrar daqui uns dias na metade do curso, passa muito rapidamente, né? Então, daqui a algum tempo vocês estarão graduando, serão graduados, e aí a gente vai se encontrar por aí e vai ser muito legal. Mas é sempre bacana que a gente faça essa reflexão. Chegamos aí ao final do semestre, né? Estamos passando por um ano extremamente difícil, extremamente complicado, onde as coisas são muito incertas, então, mas é isso, estamos aqui. Não? Então, o estar aqui é muito importante, porque muitos não estão, né? E eu falo isso em todos os sentidos, né? Essa pandemia veio e ela tem provocado danos irreparáveis. Então, estamos aqui, então, querendo ou não, vencemos de alguma forma, né? Então, continuemos nessa pegada, nessa vibe. Aproveitem aí que a gente está chegando no final do semestre por uma reflexão, para descansarem e retomarem o curso com todo o gás possível em 2021. Tá bom? Bem, falando um pouco sobre atividade, eu queria demais que vocês fizessem brevemente algum comentário sobre o que vocês acharam da leitura. Isso vai ajudar muito na pontuação. Nossa, chantagem. Trabalhar com chantagem às vezes é legal. Quem que chegou a ler? O que vocês acharam? Eu já vi alguns resumos. Não vi todos, porque tem gente que ainda não mandou, né? E tu, como havia combinado, prazo até hoje, até para que eu possa já fazer o lançamento. Eu já faço o lançamento das notas hoje, da atividade. Então, é muito importante saber. O que vocês acharam? Vocês curtiram? Vocês entenderam qual que é a proposta do raciocínio clínico? Querem comentar alguma coisa sobre? Eu gostei bastante. Achei bem interessante. Uhum. Eu acho que isso mostra com que a gente nunca pare de pesquisar, de estudar, de ver os relatos que a internet mostra, aprender com as outras pessoas. Então, assim, é um propósito que cada dia a gente está aprendendo mais e mais, né? E, assim, isso mostra também a forma do nosso raciocínio, que isso faz parte também. Em acordar, a gente já tem que usar o nosso raciocínio. Como vai ser o nosso dia a dia? Isso a gente leva
né, para a nossa profissão também, né? Como vai ser o nosso dia a dia? Conhecer o paciente no qual você está cuidando, né? Ouvir o paciente, né? Para poder você ter como efetivar um cuidado, né? Com esse paciente. Eu acho que foi bem interessante o assunto, né? Mostra bastante coisa, faz com que a gente reflita, abre um pouco a mente, né? Em coisas que a gente acha que a gente não sabia. Isso foi muito bom mesmo. Eu gostei bastante. Poxa, que legal, viu? Fico muito feliz de ouvir isso, porque aquele artigo foi escolhido a dedo com esse propósito. Então, acho que você entendeu a mensagem. Fico muito feliz em ouvir o teu feedback. Obrigado, viu? Mas era esse o objetivo mesmo, abrir a cabeça e ver como esse é um processo que é super possível de ser aprimorado e constante, né? E como a gente leva ele, você trouxe isso muito bem, a gente leva ele tanto para a vida profissional, como também até para a própria vida pessoal, né? Até do ponto de vista organizacional, ele é bacana. Legal, obrigado pela contribuição. Alguém mais? Obrigado. Desculpa. Alguém mais quer fazer algum comentário? Que silêncio. Vamos lá, gente, essa é a hora. Medo desse silêncio. É. Não mais? Bem, se vocês quiserem, vocês podem interromper aí enquanto eu estiver falando, né? Sobre a revisão, os 3 pontos importantes que eu acho que a gente precisa considerar, né? Sinais vitais é uma delas, né? Como eu disse, sinais vitais ele é extremamente importante, dominar esse saber, né? Ter uma dimensão das questões que envolvem os sinais vitais, ela é extremamente importante. E eu digo para vocês que é a primeira fase para a gente conseguir construir um bom diagnóstico e prestar uma boa assistência. Para isso, a gente precisa entender o que os sinais vitais nos falam, né? Que mensagem que os sinais vitais elas podem nos trazer, né? Que sinais o aumento da temperatura pode nos trazer? Que sinais, o que evidencia, o que traz, o que está por trás, por exemplo, da hipotermia, né? O que está por trás da temperatura corpórea baixa. A temperatura corpórea, ela é perigosa? Ela pode ser fatal? Ela pode ser danosa, né? A temperatura elevada, a hipertermia, ela pode ser danosa, né? Ela pode se fazer mal? Porque fala-se muito da hipertermia, da febre, né? Os danos que a febre... Eu falei bastante um pouquinho aqui, como que é o mecanismo da febre, na verdade, quem tem o controle da temperatura, qual que é o objetivo do aumento da temperatura, né? Então, inclusive com uma lógica de defesa do próprio organismo, né? E quando a gente perde esse controle, né? E como ele é um marcador interessante para, inclusive, sabermos qual que é a evolução desse micro-organismo no nosso organismo, né? A evolução da antibiótico-terapia no processo, né? No controle da temperatura, né? E aí também a hipotermia, né? A hipotermia muito grave, principalmente nos idosos, principalmente nas crianças, porque no recém-nascido, por exemplo, ele perde temperatura muito rápido pela cabeça, então, né? Para que ele evolua para a hipotermia também é muito rápido, né? O idoso, por conta por conta da perda de massa muscular, né? Por conta da estrutura muscular, que já é uma estrutura bem sensível, da fragilidade óssea, da atividade metabólica, que é uma atividade metabólica que gira em baixa rotação, né? Que é uma atividade metabólica mais lentificada, até por conta da questão do fator idade, né? Então, como a hipotermia pode levar esse paciente, inclusive, a óbito, né?
Então, os sinais vitais, eles são uma referência extremamente importante. Saber interpretar os sinais vitais será um diferencial para que o enfermeiro possa desenvolver uma boa estratégia de cuidado, né? Para que ele possa fazer uma boa leitura diagnóstica, não a diagnóstica no sentido biomédico, mas diagnóstica no sentido de cuidado, né? E como que ele vai conseguir ofertar isso da melhor forma possível. Então, os sinais vitais são extremamente importantes. Quando a gente fala justamente da frequência respiratória, qual que é o significado da frequência respiratória no adulto, abaixo de, por exemplo, com 11 incursões movimentos respiratórios por minuto. O que significa isso? Ele está eupneico, ele está taquipneico, está bradipneico, o que está acontecendo? E se ele está com, por exemplo, 36 movimentos respiratórios por minuto, ele está taquipneico, o que significa estar taquipneico? Qual que é a repercussão da taquipneia para o organismo? Você acha que a inspiração de um volume menor de oxigênio e a expiração no volume maior de CO2 é possível, né? Isso significa alguma coisa? Esse paciente pode ter algum distúrbio metabólico, ele pode ter alguma complicação metabólica, como, por exemplo, uma acidose ou uma alcalose respiratória, que pode ser reflexo, inclusive, de uma acidose ou alcalose metabólica. Então, sempre interpretar as possibilidades ou os meios que levam à alteração dos sinais vitais é extremamente importante. Para que você possa fazer essa associação, essas ligações, é de fundamental importância que você saiba que aquela está relacionado, qual órgão-alvo qual órgão está relacionado, né? Quais são os complicadores, porque o que pode acontecer com estresse promovido, desencadeado nesse órgão. Então, os sinais vitais, eles são extremamente importantes. Se a gente for parar para pensar, e a frequência cardíaca? Falamos bastante aqui da frequência cardíaca, né? Falamos da bomba elétrica, dessa bomba que tem o objetivo de levar sangue para os tecidos, e nutrientes, e oxigênio. Para que serve ela? Por que ela tem que trabalhar rápido? Por que ela trabalha devagar? Quem que nutre o coração? Por que o coração, o tecido cardíaco é um tecido tão precioso? Por que ele é tão precioso, né? Então, imagina só, se eu tenho uma área que não recebe sangue por oclusão, por algum outro motivo, eu tenho um infarto aí, eu tenho infarto dado, né? Infarto agudo do miocárdio, ok. Dependendo da área do infarto, isso vai alterar a frequência cardíaca, sim ou não? Talvez seja fatal, talvez não. Ou às vezes pode ser microinfarto. Isso tudo altera a frequência cardíaca, pode ter repercussão hemodinâmica. Então, toda vez que você associa o coração, vem uma série de perguntas que é importante que todos saibam, né? Então, por que ele está relacionado com o fator desencadeante? Quais são os complicadores? Né, como que eu cuido desse paciente, o que é importante observar, qual que é a interação que isso pode fazer, qual que é a repercussão fisiológica ou sistêmica que isso desencadeia. Então, sinais vitais, mais uma vez, ele é extremamente importante porque ele nos dá um parâmetro do paciente. Ele mostra como está o paciente agora, né, e como e o que a gente precisa fazer para efetivar, pelo menos para oferecer cuidado efetivo. Então, pensem sobre essa questão dos sinais vitais, são muito importantes. Né? Outra coisa claro, isso está lá na unidade, na última unidade que vem, que a gente estudou, né? Então, e é um conteúdo que vai estar na avaliação. Bem, sobre o processo de enfermagem, né? O processo de enfermagem se dá de qual forma, né? Sobre as anotações de enfermagem, sobre a evolução de enfermagem, o que é importante, o que a gente pode deixar de fazer ou de não fazer, por que a gente deve anotar, por que a gente deve registrar, por que a evolução precisa estar bem definida, bem clara, porque as anotações são tão importantes, qual que é a legalidade, isso impacta em quê? Isso é reflexo do que a anotação de enfermagem, ele é o registro da assistência. A evolução de enfermagem, ela conta basicamente como está o paciente do ponto de vista clínico. Então, isso tudo envolve os processos de enfermagem, que também tem diagnóstico, tem propedêutica e semiotécnica, e aí uma parte que vocês estão vendo esse ano, outra parte vai ver o ano que vem, provavelmente. Então,
Por que isso é tão importante? Que relação que isso tem com a escrita de enfermagem? Nós, da categoria, nós enfermeiros, a gente tem uma dificuldade muito grande com a escrita. A gente escreve muito pouco, a gente registra muito pouco, às vezes até trabalha bastante, mas registra muito pouco, o que pode implicar, pode trazer sérias complicações, principalmente aquelas onde, eventualmente, o paciente sofre uma pior ou até evolui para óbito. O que você não tem registrado, isso pode, aliás, se você não registra, pode ser extremamente comprometedor. Então, é muito importante que a gente tenha em mente a importância e a necessidade de interpretar os sinais vitais, né? E a importância das anotações e da evolução de enfermagem. E são dois pontos cruciais que a gente vai, inclusive, trazer para avaliação, certo? Então, vejam bem isso, analisem, leiam, né? Reforcem a leitura. Isso está no livro, está nas apresentações que a gente trouxe aqui, de forma muito simples. Então, tentem revisar isso na medida do possível, tá bom? Então, bem, são esses dois pontos. Sobre diagnóstico de enfermagem, como já disse, ele não vai vir para a prova, mas é muito importante, porque ele está intimamente associado à repercussão que o cuidado proposto pelo enfermeiro, ele está intimamente ligado a esse cuidado que vai ser proposto, né? E o resultado desse cuidado é justamente o entendimento do que está fora do eixo e precisa ser restabelecido nesse paciente, tá? Então, é um ponto que deve ser muito considerado, certo? Vocês não podem deixar de verificar. Então, em resumo, é um pouquinho disso. Eu vou só trazer aqui, só para a gente dar uma olhada rapidão. Opa, peraí que eu cliquei errado. Eu vou... Essa apresentação eu até trouxe para vocês, nem vou precisar compartilhar, porque vocês já têm. É só para desenhar um pouquinho disso, né? Para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Ele está carregando. Acho que nessa hora fica meio tudo... Fica um pouco mais lento tudo. Bem, aqui está um pouquinho do que eu falei. O roteiro são sinais vitais, né? Processos de enfermagem, anotação e evolução de enfermagem, né? Deixa eu mostrar aqui. Aqui é um ponto importante sobre a temperatura, né? A temperatura corpórea. Quem que controla a temperatura corpórea? Alguém lembra aí? Hipotálamo. Boa, Caio, isso aí. O hipotálamo é o controlador da temperatura. É tanto que lesões de tronco, as lesões de ponte bulbo, cerebelo, né, elas repercutem diretamente na atuação, no funcionamento do hipotálamo, e aí essas pessoas, inclusive, perdem a referência da temperatura. Isso é uma coisa muito interessante. Já devem ter ouvido falar, ou ainda vão ouvir falar muito de AVC de tronco, né? AVC, acidente vascular cerebral de tronco, né? Então é extremamente grave, às vezes vegeta a pessoa, às vezes leva a pessoa ao óbito, né? Justamente porque às vezes mexe também, mexe com a temperatura, mexe com essa referência, mexe com a frequência respiratória. Então tem um peso muito grande, né? Isso tudo. Hoje estamos aí na fase dos leitores ópticos, né, de temperatura. Eles já não são, não é uma tecnologia tão recente assim, é recente, aliás. Já existe há um bom tempo, mas agora está usando bastante por conta da pandemia, né? Já tem até conversas falando que ele faz mal, que ele provoca câncer, tem um monte de fake news sobre isso. Então, são as coisas que vão sendo criadas que às vezes dificultam o trabalho da gente.
O pulso, né? Frequência cardíaca, isso é extremamente importante. O que é normal, o que não é normal, né? Por exemplo, lá no adulto, lá ele gira em torno de 60 até 100 batimentos por minuto, média, né? O que significa uma frequência abaixo de 60 batimentos por minuto. Aliás, é a repercussão da frequência. O que significa ele cheio, o que significa a extrasístole palpável, né, o pulso excedente palpável lá na artéria radial, isso significa alguma coisa? Qual que é a repercussão clínica disso tudo, né? Aqui tem uma referência básica de frequência respiratória, né? No recém-nascido 120 a 140, lactente a 100 a 120, crianças e adolescentes de 80 a 100, adultos de 60 a 80, né? Então, o que foge da normalidade aqui, o que foge para mais ou para cima ou para baixo significa que existe alguma alteração, alguma coisa fora do comum e que precisa ser avaliado. Outro ponto importante, a mecânica da respiração, até falei um pouquinho sobre isso, né, para vocês, né? Falamos um pouco da eficiência respiratória, ventilação, frequência, né, profundidade, ritmo, né, como que a respiração é importante, principalmente em tempos de pandemia. O que acontece, até fazer uma observação para vocês, hoje existem estudos que falam sobre a atuação da cepa do coronavírus no alvéolo pulmonar é meio redundante, no alvéolo pulmonar, vamos dizer assim, né? Que faz com que, inclusive, os fluidos que são produzidos lá, que são surfactantes, por exemplo, eles sejam mascarados, então a gente tem uma falsa impressão de que estamos fazendo uma troca efetiva, quando na verdade não estamos. E aí, quando a gente vai descobrir a tal do Covid, a gente tem 25% do pulmão acometido. Já perceberam que sempre passa de 25%? Por que será que isso acontece, né? Justamente por conta dessa mascarada que o vírus tem dado no pulmão, que tem predisposto mesmo a um agravo, a uma lesão muito maior, e impedindo a eficácia terapêutica para esse paciente que está com Covid. Olha só que loucura. Não se sabe ainda ao certo os mecanismos disparadores, só sabe que desencadeia um processo inflamatório muito intenso que dificulta a resposta imunitária e também o tratamento farmacológico. Então, entender, né, dessa parte respiratória é extremamente importante, né? O que é frequência respiratória alta, o que é frequência respiratória baixa, né? Isso é uma coisa que não pode faltar e que a gente precisa ter controle e domínio. Bem, além disso, tem aqui os ritmos respiratórios, taquipneia, hiperpneia e suas especificidades, bradipneia e apneia. Bradipneia é quando você tem lá uma redução, uma frequência respiratória muito baixa, e a apneia é justamente a ausência da frequência respiratória, certo? Aqui a gente tem um movimento respiratório por minuto, né? Respiração por minuto, o recém-nascido gira em torno de 30 e 40 respirações por minuto, enquanto a criança de 25 a 32 e o adulto de 12 a 20, né? Então, 12 a 20, 12 a 22, então, quando está abaixo de 12, ele está o quê? Bradipneico, não é isso? Quando ele está acima de 20, ele pode estar taquipneico, acima de 22 a princípio, né? A dor, falamos um pouco dessa escala, né? Mas a dor tem essa questão da subjetividade do limite o limiar de dor de cada um, o limiar de dor das pessoas ele é extremamente variável. Isso é uma coisa interessante ainda e muito complexa de se entender, que está justamente relacionado com a genética da pessoa e tudo mais. Então, deixa eu parar aqui. Alguma dúvida sobre sinais vitais, gente? Querem fazer alguma pergunta? Não, só na hora da prova. Na hora da prova? Entendi, tá bom. Bem, sobre a anotação de enfermagem, eu mostrei alguns exemplos para vocês, né, sobre como que a gente pode evoluir com a anotação.
né, as etapas dessa anotação, o que tem que conter no registro, nunca deixar de registrar, assinar de forma assinar e carimbar com data, e sempre olhar e sempre identificar o nome da pessoa lá no cabeçalho. Temos hoje os prontuários eletrônicos, mas isso também não significa que a gente faça coisas manuais, ainda existe muita coisa manual que está sendo feita, então é importante que a anotação de enfermagem seja da melhor qualidade possível. Como já disse, a anotação de enfermagem é um reflexo da assistência de enfermagem prestada a esse paciente no período. Então, se você tem anotações, boas anotações, isso, na maioria das vezes, tá bom? Na maioria das vezes, ela reflete uma assistência muito interessante. Você consegue garantir assistência a esse paciente, e aí, quanto mais melhor a condição desse registro, teoricamente, melhor a assistência prestada. Óbvio que existem as exceções, né, mas é importante que a gente sempre relacione, né? O que tiver bem registrado, na maioria das vezes significa que está bem assistido, né? Ok? Na maioria das vezes, viu? Não tem 100%, porque às vezes tem uma excelente anotação e o cuidado não foi prestado de forma alguma esse paciente, certo? Então é importante que vocês vejam isso, tá bom? Então, vamos lá. Os processos de enfermagem fala justamente sobre a estada desse paciente no serviço, por que o leito por que é importante, por que o leito é assim. Aí tem um pouco parecido com o que a gente viu lá no início da disciplina, né? Mas o que é importante, o que não é importante, qual que é o objetivo do paciente no leito, a sua recuperação, o que precisa, o cuidado que ele vai receber. A gente fala até um pouquinho da questão até um pouco ética, um pouco da questão um pouco mais relacionada à prática profissional, né? Qual que é o objetivo da assistência de enfermagem desse paciente, como que é importante que a gente tenha deixa sempre claro para o paciente qual que é o objetivo dele estar lá, qual que é a assistência que ele vai receber, né? Como que a equipe de enfermagem deve se portar dentro desse serviço, desse setor, né? Então, acho que é interessante a gente sempre ter isso na ponta da agulha, ter uma noção, uma dimensão de como isso se dá, né? Porque tá dentro do processo de enfermagem, dentro do processo de enfermagem também tem a coleta da história, tem o exame físico, tem a propedêutica semiotécnica, então isso tudo é o que, como já disse, é o que fortalece a base da enfermagem e o que a deixa extremamente valorizada, né? O que as torna extremamente importante, o que as torna imprescindível para assistência ao paciente, certo? Então isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar bastante, certo? Então processo de enfermagem, anotação e evolução. A evolução é uma coisa que a gente vai aprimorando cada dia, né? Porque, como disse, às vezes você vai trabalhar em determinado setor que é mais específico, e aí tem exames físicos ou uma lógica de assistencial mais específica para esse tipo para esse núcleo de saber, para essa especialidade. Então, às vezes, você vai sendo condicionado a evoluir conforme essa especialidade, mas de uma forma geral, é muito importante que a gente tenha isso muito bem definido, como isso se dá, como se evolui nas nossas anotações, como também no nosso exame físico, por exemplo, né? Então, que é também um ponto extremamente interessante. E o exame físico mais essas anotações terão posteriormente o diagnóstico de enfermagem. E esse diagnóstico de enfermagem nem sempre está relacionado ao uso, ao uso medicamentoso, o uso de algum fármaco. Às vezes está relacionado justamente com as técnicas necessárias para restabelecer esse paciente à sociedade, ou recuperar sua autoestima, ou ser capaz de desenvolver ou executar suas necessidades humanas básicas, né? Então, são coisas interessantes. Esse NHB é uma coisa que não pode faltar, né? A gente sempre parte do princípio do NHB, né? Então, por que ele é importante? Por que ele faz parte da vida, do cotidiano da enfermagem? Né? Justamente porque ele que fortalece, ele que caracteriza, que define qual que é basicamente o rumo do cuidado sendo prestado a esse paciente, certo? Então, esse é um ponto interessante que eu faço questão que vocês reforcem. Então, aliás, que vocês saibam, né, e aí, vocês receberam, a gente conseguiu compartilhar o Nando, essas coisas, no momento oportuno, façam imersão nisso, estudem bem, porque vocês vão usar para o restante da carreira como enfermeiro, né? Dentro da carreira de enfermagem. Tudo bem? Basicamente, esse é o roteiro para vocês estudarem. Tá difícil?
Mamão com açúcar, né? Fala, velho. Não. Ah, não. Nossa, mamão com açúcar, gente. Nossa senhora. Acho que eu vou mudar essas questões. Ah, Não, mamão com também açúcar pronta já. Oi? Mamão com açúcar seria se viesse pronta já. Perguntas e respostas. Mas, rapaz, olha só. Não, mas isso vocês vão tirar de letra, porque vocês são muito boas. Vocês são muito bons, são dedicados. Tenho certeza disso. Eu não vou me decepcionar. Certo? Bem, dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? Eu me propus hoje a falar um pouquinho desse roteiro, até para vocês ficarem mais tranquilas, para vocês estudarem isso, né? Quero reforçar para quem ainda não mandou a atividade, mande até hoje, para que a gente possa já fazer, lançar a pontuação, tá bom? Tá bom, professor, vou mandar daqui a pouco. Beleza. Perguntas? O meu você recebeu? Elise, eu preciso. Eu vi que eu recebi bastante, mas eu vi que acho que falta 18 alunos. Pessoal, me tire uma dúvida. Acho que eu recebi o seu sim. Me tire uma dúvida. Vocês conhecem a aluna Ada? Eu não, nunca ouvi falar. Também não. Essa aluna aí já tá na chamada desde o semestre retrasado. Nunca nem vi. Tá. Entendi. Pois é, não, é que eu tava olhando aqui, é porque ela tem zero atividade e tudo, né? E eu não me recordo. Zero atividade, zero avaliação. Semestre retrasado, mas ela não vai. Oi? Ela sempre se rematricula, mas ela não vai. Entendi. Ok, mas ninguém conhece ela não, né? Aliás, você conhece, Kathleen? Oi, Suelen. Suelen levantou a mão. Tá, porque acho que a única. Eu tava dando uma olhada para ver como é que tava a pontuação de vocês, né? Eu tava dando uma olhada ali para ter uma ideia de como estava, né? Estão todos bem ou se não estão. E... Kátia levantou a mão. Quer fazer alguma pergunta, Kátia? Sim, professor. Eu queria saber se você havia recebido o meu trabalho, porque, não sei se você lembra, tinha dado erro e eu tinha falado na aula anterior. Dá um minuto. Você mandou quando? No mesmo dia, dia 16, na parte da manhã. No mesmo dia que a gente propôs a atividade? Sim. É verdade. Naquela noite, na verdade, eu recebi dois trabalhos já. Professor, tem como Professor. você... Acabei de mandar. Quem falou? É a Suelen. Por gentileza, eu também tive um problema de uma outra vez que eu mandei uma atividade e você não recebeu. Se você pudesse só confirmar, por favor, se chegou. Agradeço. Obrigada. Valeu. A Suelen, a Kátia e quem mais? Ruth. Suelen, Kátia e Ruth. Se vocês me derem um minutinho, eu já olho aqui. Tá bom. Tá ok, professor. E Luciângela? Luciângela. Tá, me dá um minutinho. Que eu já olho aqui para vocês. Oi? Eu sou Maria Ruth. É que eu falo Ruth, todo mundo chama de Ruth. Já estou abrindo aqui para ver, que eu já tinha separado alguns. Maria Ruth Gomes Silva. Isso, é o meu. Tá aqui. Suelen Alves. Suelen tá aqui também, tá, Suelen? Ah, tá ok. Obrigada, professor. Já vê o meu também, pro. Tá. O seu e-mail tá. Você mandou dia 16?
Eu enviei ontem, tá? Joelisa Abrantes. Aí que eu já olho. Tá aqui, Joelisa Maria. Ô, professor, vê o meu também, por favor. Eu mandei dia 22. 2. Aline, foi? Aline? Oi? Eliane, professor. Dia 22? Isso. Eliane Matias. Isso. Você mandou pelo Google Docs? Ah, eu lembro que eu... Sério, eu mandei pelo e-mail. Sério? Você mandou pelo Google Docs. Não, mas tudo bem, eu consigo dar um jeito de abrir. Tá. Tá, professor, obrigado. Valeu. Então eu já vou pontuar hoje já quem tá com esses trabalhos aqui, que eu já deixo tudo certo. Tá bom? Obrigada. Gente, é isso. Eu desejo muita sorte para vocês na avaliação, tá? Façam com calma, façam tranquilo, nada que vocês não saibam, vocês vão arrebentar. Eu tenho certeza. Oi, Kátia. A Kátia levantou a mão. Mestre, você não falou o meu. Ah, Kátia, perdão, deixa eu ver aqui. Que dia que você mandou, Kátia? Dia 16. Ah, você mandou no mesmo dia, né? Peraí. Aí que eu já pego aqui. O meu eu mandei hoje. Dia 16. Não, Kátia, não tá aqui, não. Tem como ver o meu, Luciângela Villanova? Eu mandei hoje. Misericórdia, professor. Cátia Oliveira dos Passos. Não entendi. Eu é Cátia Oliveira dos Passos. Ah, aqui, achei. Ok, tá aqui. Falou, mestre. Obrigado. Valeu. Quem mais perguntou? Luciângela Luciângela. Villanova. Eu mandei hoje, pro. Mandou hoje? Então tá aqui, tá fácil. E Seu e-mail tá como? Tá Luciângela mesmo? não, tá Réu de Guimarães. Não entendi. Réu de Guimarães. Ah, tá aqui, tá comigo. 1h15 você mandou. E obrigada, Perfeito. pro. Valeu. Professor, essa sua aula vai estar gravada hoje? Tá gravada. Eu vou postar lá. Beleza. Beleza? Se vocês quiserem acessar, eu já posto ela também. Tá bom? Tá bom, professor. Obrigada. Gente, um abraço a todos. E a gente se vê na semana que vem. A gente se vê na semana que vem? Pro, Acho que sim. Oi. tem como ver o meu, por favor? Quem que falou? Daniela. Daniela Eu não estava conseguindo te ouvir, agora eu estou conseguindo ouvir. Daniela Freitas? Isso, Seu e-mail tá Daniela Freitas? isso. Daniela.freitas.dimas. Você mandou quando? Acho que já tem uns 3 dias.
Tá aqui, Daniela Freitas. Obrigada. Valeu. Essas notas serão lançadas que dia, Pro? Essa aqui da atividade, Sim. eu já lanço hoje. E o de farmacologia amanhã? De farmacologia, lanço amanhã. Isso. Então a gente se vê amanhã, tá? Boa noite. Fica com Deus. Boa noite, bom descanso. Que atividade de farmacologia? Eu não fiz essa atividade, não. Não tem atividade de farmacologia, gente. Eu falei Ah, que tá. para quem fez a atividade do laboratório, eu vou lançar como ponto de atividade. Ah, tá. Ah, é que você não estava ainda na hora. Então é tipo um prêmio, entendeu? Você viu que legal? Professor bonzinho. Ah, eu fiz um monte, né? Eu não Então, consegui ir, não. ai, gente. Beleza, então a gente se vê amanhã com resumo de farmaco, viu? Quem tiver amanhã, né? Boa noite. Boa noite, gente. Bom descanso a todos. Boa noite, professor. Obrigada. Tchau. Recebeu o meu, professor? Recebi. Boa noite. Boa noite.